Como estimar em pontos, usar o Planning Poker e acertar 90% das vezes. Primeira vez que eu tive contato com essa estimativa em pontos foi quando eu comecei a aprender o Scrum. O Scrum ele mantém um backlog de produto, que é tudo que você você vai fazer para o cliente, né, naquele produto dele, daquela solução que ele está criando. Então tudo que tem que ser feito a gente lista isso e chama de backlog do produto, todos esses itens. E aí ele trabalha com o conceito de sprint. Sprint é o tempo entre 1 e 4 semanas, que é onde você vai escolher alguns itens daquele backlog, se comprometer e entregar no final da sprint aquele software funcionando. Aí o Scrum já resolveu um problema de prazo, né? Então, quando você se compromete com o cliente e fala, vou trabalhar nesses itens aqui. Aí ele pergunta, tá, e quanto tempo você vai demorar para me entregar? O tamanho da sprint, de 1 a 4 semanas. Então, você já se livrou aqui de ter que dar um prazo, vamos chamar assim, né? De estimar o tempo. Mas aí entra a próxima dificuldade, que é quais itens e quantos cabem nessa sprint. Vamos supor que é uma sprint de 2 semanas aqui, você tem um universo gigante de coisas para fazer, quantos itens vão caber nessas 2 semanas? O Scrum Guides nem fala de ponto, mas virou uma prática de mercado pontuar essas coisas, colocar ponto e depois definir por pontos quantos cabe na sprint. O Scrum Guides nem fala sobre isso, mas na própria certificação que eu tirei lá em 2010 pela AdaptWorks, a gente aprendeu como estimar em pontos, e aí usando uma analogia, um exemplo com literatura, vários tipos de livros e quantos pontos você daria para cada um deles se você tivesse que ler os livros, né? Coincidentemente, eu estou aqui numa biblioteca compartilhada, tenho vários livros, então vou poder usar alguns livros aqui para a gente exemplificar. Então, dado que eu tenho vários livros, eu tenho aqui uma HQ, certo? Aí um pouquinho maior, vou chamar assim, eu tenho uma revista semanal. Aí eu tenho um livro de um romance, vamos chamar assim, né? Uma literatura de romance. Eu tenho aqui uma Bíblia do Java, como aprender Java. E eu tenho um dicionário. Então, como que eu vou estimar em pontos isso aqui a dificuldade de ler? O que é sugerido é que você pegue o menor entre eles. Então, eu pergunto para a equipe, dado esse backlog aqui, esse universo de coisas que a gente tem, qual que vocês consideram que é o menor, o mais rápido de ler nesse exemplo? E aí vamos supor que a equipe pegue e fale, é a HQ. A HQ é o menor de todos. Então, a partir desse momento, a HQ passa a valer 1 ponto. Esse é o nosso exemplo de 1 ponto. Então, a equipe começa a saber que 1 ponto é HQ. E os próximos a gente vai comparar quanto mais difícil eles são em relação a HQ. E aí eu posso pegar aqui e perguntar para eles. O próximo na ordem aqui seria uma revista semanal. E aí, olhando a HQ e a revista semanal, quantas vezes mais difícil você acha que vai ser ler a revista em comparação com a HQ? Daí eles podem falar, olha, umas 3 vezes mais difícil, a HQ tem bastante figura e menos texto, a revista tem muito texto, então tá bom, então você está dizendo que é 3 vezes mais difícil ler a revista do que a HQ. Então a revista acabou de se tornar 3 pontos nesse meu universo aqui, nesse meu backlog. E aí depois eu vou pegar então na sequência por número de páginas, eu vou pegar então aqui o romance. O romance, quantas vezes mais difícil que a HQ? Quantas vezes mais difícil que a revista semanal ele é? O romance no mínimo o dobro da revista semanal. Então tá, então você falou que a revista semanal era 3 pontos, então o romance aqui passa a ser 6 pontos. Aí eles podem até começar a discutir. Não, então coloca 7 ali, então coloca 5, e eles começam a discutir muito minuciosamente, e é aí que entra um outro conceito, que é o Fibonacci. Fibonacci, acho que é uma sequência numérica que eu aprendi na computação, acho que é um dos primeiros exercícios de programação que a gente faz, que nada mais é que uma sequência numérica e começa com 0 e 1. 0 e 1. E o próximo número da sequência é a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1. Aí, no caso, o próximo é 1 mais 1, 2. Aí, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. E assim por diante. Por que a gente usa Fibonacci aqui? Porque um problema a gente já resolveu, o nosso prazo. Quanto tempo eu vou demorar para entregar para o cliente o que eu me comprometi com ele? O tamanho da sprint, nesse meu exemplo, 2 semanas. E aí eu perguntei, quantas vezes mais difícil ou mais pesado é esse item em relação a esse?
Ah, no mínimo 2. Aí alguém pode falar, não, então vamos colocar, ao invés de botar, se esse aqui é 3, vamos botar um 7, porque esse aqui parece ser um pouco mais denso, um pouco mais pesado. E aí começa a ficar uma discussão muito minuciosa que não vai trazer valor aqui. Então a gente usa o Fibonacci aqui e eu pergunto então, quantas vezes mais difícil é o romance em relação à revista semanal? Ah, no mínimo 2 vezes, 6. Tá, mas aqui na minha escala eu não tenho 6, eu tenho 5 ou 8. Aí eles vão arredondar, então é mais próximo do 5. Tá, então vocês estão me falando que a diferença entre ler uma uma HQ e uma revista semanal era de 2 pontos, de 1 para 2. E vocês estão falando que a diferença não era de 2 pontos, 1 para 3. E a diferença entre ler a revista semanal e o romance também é 2 pontos, de 3 para 5? Não, um pouco mais. Eu acho que a distância entre a HQ e a revista semanal é 1, mas eu acho que a distância entre a revista semanal e o romance é muito mais. Então vamos colocar 8. Tá? Ficou claro aqui que é no mínimo 2 vezes mais difícil do que ler a revista semanal, mas é mais para mais difícil do que para menos difícil. Então a gente costuma usar Fibonacci nessa estimativa por pontos para acabar com discussões muito minuciosas, muito pequenas sobre se é 5, 6, 7 ou 8. Então a gente tem aqui se é médio ou muito mais difícil do que isso, né? Para isso que usa Fibonacci. Então aí, continuando a nossa dinâmica, depois que a gente tem aqui então o romance, o próximo seria a Bíblia do Java, bem mais grossa. E aí, pessoal, quantas vezes mais difícil que é do que um HQ ou do que o que a gente já fez até agora, né? Quantas vezes mais difícil que é? Olha, no mínimo 2 vezes mais difícil que o romance, que a gente falou que era 8. Tá, então vai dar 16, mas a gente não tem 16 aqui e temos que tomar uma decisão. Vamos colocar 13 ou 21. A equipe olha ali e fala, não, Java a gente está acostumado, vamos botar 13 então. Apesar de ser 16, a gente acha que a distância entre 8 e 13 é uma boa distância que mostra bem a dificuldade entre fazer um e o outro. E aí no final, o dicionário, que eu vou mostrar o dicionário bem exagerado que nós temos aqui, eu vou colocar então 21 pontos. Então, é assim que você vai estimar em pontos. Você vai pegar o menor de todos que você considera naquele universo, é 1 ponto, e os próximos, quantas vezes mais difícil eles são em comparação com o menor. Aí você pode falar assim, tá, Ricardo, é fácil com revista, mas aqui no software é muito complicado, dá muita margem de interpretação. Não é só no software. Aqui na revista eu poderia ter outro exemplo também. Na hora que eu perguntasse para a equipe e falasse assim, a equipe, qual que é o item mais fácil desse backlog aqui, desse universo, qual que é o mais fácil, e mostrasse. Uma equipe poderia falar, o mais fácil é a revista semanal. Por quê? Porque a gente não lê uma revista semanal inteira, a gente só se aprofunda nas reportagens que nos interessam. E já um HQ, quando você começa a ler, você tem que ler inteira. Então nossa equipe acha que a revista semanal é a mais simples e é 1 ponto. Então nesse caso, eu vou começar a usar a revista semanal como base de 1 ponto para poder medir os outros. E aí, tá certo? Tá errado? Né? Quem que tá certo? Qual das duas equipes estão erradas? As duas estão certas no seu universo, tá? Porque é por isso que existe a pontuação, para a equipe se expressar de uma maneira do que vai caber na sprint, e ela vai inventar a medida dela ali sobre o que é mais fácil e o que é mais difícil. E aí nessa equipe que falou que essa revista aqui era 1 ponto, porque ela é mais fácil, então a HQ eles vão falar, não, a HQ então é o dobro, é 2 pontos, comparando com a revista semanal. Ah, então e o romance? Ah, o romance pode botar aí uns 5 pontos então, porque é no mínimo o dobro de dificuldade da HQ, que é 2 pontos, então dá 4, pode botar 5, porque esse romance é bem comprido, e assim vai indo. Né? Aí no dicionário ali e na Bíblia do Java ali, ah não, Java tem muito código, é muito fácil de ler, não sei o quê. Então assim, não existe comparação entre pontuação de uma equipe para outra, né? O item, se você for olhar a maneira que foi feita a pontuação, o item mais fácil de uma equipe pode ser muito fácil e o da outra com outra realidade, ou por causa da experiência dos desenvolvedores, ou por causa da complexidade dos projetos, o mais fácil deles pode ser muito mais difícil. E aí, se você faz essa comparação, eles se sentem na obrigação de pegar o mais fácil e colocar então no mínimo 3 para valorizar aquele universo de backlog deles, sendo que nunca foi esse o objetivo da pontuação. O objetivo da pontuação era saber quantos itens cabem numa sprint.
Então, o objetivo é saber. Então, eles vão pegar o mais simples do universo deles e vão dizer que é um ponto. Então, você não tem que comparar uma equipe com a outra, sabe? E não tem que comparar daí se uma está fazendo também, inclusive, mais pontos por sprint do que a outra, porque cada uma tem o seu universo. O que você tem que comparar é se eles estão entregando o que eles se comprometeram e se o cliente está satisfeito com as entregas que foram feitas. Não vale a pena e não é saudável e não existe uma métrica igual para todo mundo de comparar pontuação, entrega de pontos por sprint de uma equipe para outra. Isso não existe. É uma média, o ponto não é uma métrica universal, vamos chamar assim. Ela é totalmente relativa a cada contexto, a cada sistema e a cada equipe. Você não vai comparar ponto de uma equipe para outra. Espero que a gente esteja combinado nisso aí, então. Tá, e o Planning Poker daí? O que é o Planning Poker, né, e como que eu vou usar ele? O Planning Poker é uma dinâmica que ela usa cartas de baralho. E aí também na certificação que eu fiz lá, a primeira vez que eu tive contato com o Planning Poker, ele usava as cartas também do Fibonacci, mas ele começava com uma carta 1, uma carta 2, uma 3, uma 5, uma 8 e uma 13. Abaixo da carta 1, eles colocaram outra carta que era 0,5. Por quê? Porque eles entendem que o backlog ele não está pronto, sempre vai surgir novas demandas naquela equipe. E algum dia pode surgir uma demanda que seja mais fácil ainda do que aquela que pesava um ponto daquele primeiro universo de backlog. Então você tem uma carta aqui para quando surgir uma demanda menor do que aquela que você considerava mais fácil. E depois da carta 13, naquele exemplo que eu recebi, não tinha a carta de 21, tinha uma carta de um café. Por quê? Porque se alguém pegou um item que ele é mais que 13 vezes mais pesado que o item mais fácil, isso faz sentido, será? Por que ele está tão pesado? Será que a gente entendeu direito? Será que não vale quebrar isso aí? Será que não é um projeto separado? Não sei, mas assim, essa que era a ideia por trás da carta do café. Então, como é que funciona a dinâmica? Você vai pegar, você vai pedir para todo mundo segurar o baralho, e aí você vai mostrar, ó pessoal, essa HQ aqui, quantos pontos, né, dado que você já decidiu o que é mais fácil, o que é mais difícil, quantos pontos você acha que pesa essa HQ aqui, né, quanto tempo a gente vai demorar para ler. Aí cada um vai escolher uma das cartas, e aí quando eu falo esses três já, todo mundo mostra. Por que se faz essa dinâmica aqui? Para não tentar não influenciar o outro na decisão. Porque é muito comum que depois que uma primeira pessoa dá a sua opinião, todas as outras acabaram nem tendo tempo de pensar e acabam concordando ou repetindo a opinião daquele primeiro. Então, o que o Planning Poker vem tentar solucionar é isso, é evitar que as pessoas sempre fiquem influenciadas pelo primeiro que falou. E aí você vai pedir para eles mostrarem a carta. Então, se aparecer uma carta, por exemplo, com essa do café, que é uma carta mais do que 13, aí vocês vão pegar e parou então, a maioria ou alguém aqui falou que essa é muito pesado isso aqui, eu acho que merece um tempo para discussão isso aqui, ao invés de a gente só dar uma pontuação e partir logo e ter o perigo de colocar em alguma sprint isso daqui. E aí uma dica então de facilitação durante essa dinâmica e qualquer outra reunião que você for fazer também. Toda reunião ela deveria ter uma agenda, time box e algumas regras claras, né? A minha agenda aqui é bem específica. Eu quero descobrir quantos pontos que cada tarefa dessa, cada item desse pesam para depois saber o que eu vou conseguir botar numa sprint. Aí você tem então esse objetivo bem claro, essa agenda, vamos dizer assim. E depois o que é o time box? O time box é o tempo que eu dou para discussão para cada um dos itens da agenda, nesse caso aqui para cada um dos itens que eu estou estimando. Então na hora que eu mostrar, o pessoal vai pegar e vai falar, tá, esse romance aqui, quantos pontos vocês colocam? Aí o pessoal foi lá, a maioria colocou 5 e um acabou colocando 8. Aí eu posso pegar aí pela maioria, é uma estratégia que você pode fazer. Mas é interessante saber por que aquele colega ali colocou 8. Será que ele viu alguma coisa que ninguém viu? Ou será que a maioria percebeu uma coisa que ele não percebeu? Então você vai lá e pergunta para o colega assim, por que você acha que ele é 8 pontos e não 5 como a maioria? Ele pode falar, olha, já conheço esse autor, já conheço esse item de backlog aí, já tenho experiência com essa coisa, a gente já sofreu muito para fazer isso, eu acho que ele é mais pesado do que vocês estão pensando e tal. Eles também podem argumentar, não, esse problema a gente já resolveu antes, lembra? A gente só vai repetir tal coisa, vamos usar uma biblioteca pronta, ou não sei o que, no caso do software, né? E aí que eu falo que você tem que ter um time box.
Se as pessoas não entrarem num acordo, não importa quanto tempo você der para elas, elas vão tender a ficar discutindo para sempre. Pensa em todas as discussões que você já participou, se por um acaso, quantas vezes alguém abriu, né, deu o braço à tua ceia e ela acabou rapidamente a discussão. É muito raro. Então, time blocks é uma coisa muito importante para qualquer reunião. Você ir lá e falar, pessoal, tantos minutos então, vamos discutir isso aqui. Depois que acabou o tempo, a gente pode dar outra chance para eles. E falar, de novo então, vamos lá, todo mundo guarda as cartas, de novo então. Voltando para esse item aqui, vamos mostrar a carta lá, escolher a carta de vocês, dado a discussão que a gente acabou de ter aqui. Então, 1, 2, 3 e vamos lá, mostre. O pessoal mostra uma das cartas. E aí, né, se ele conseguiu convencer a maioria foi para 8. Se não mudaram de opinião, a maioria ficou em 5. Mas aí uma outra dica que eu dou para dinâmica é do voto romano, tá? Você não vai conseguir sempre unanimidade, mas você consegue consenso. Então, essa decisão não é binária. Então, assim, você pode perguntar para ele assim, vocês concordam com os 5 pontos? Então, uma pessoa pode concordar, eu concordo, pode deixar 5 pontos. Ou, eu discordo, tem que ser 8 pontos. Ou tem uma terceira opção que a gente acaba não levando muito em consideração, que é, eu consigo conviver com isso. Para mim tá ok, certo? Eu ainda acho que é 8 pontos, não fui convencido que é 5, como a maioria fala, mas também eu acho que não vai fazer tanta diferença, vamos embora, vamos para frente. Então, uma prática muito boa, muitas vezes tem que tomar decisão, é isso. Você muitas vezes coloca as pessoas daquela discussão ser obrigado a tomar um partido, ou um ou outro. E nesse caso aqui, quando o objetivo da nossa reunião é descobrir o que cabe numa sprint, né, e os pontos são só um artifício para isso, eu não sou obrigado a colocar eles tendo que tomar uma posição, certo? A gente pode ir pela maioria e você vai perceber muitas vezes a pessoa está ok com isso. Não, estou confortável, eu não tinha uma opinião muito firme sobre isso. Então, para mim, que a maioria decidiu que tá bom, vamos continuar a discussão. E aí, alternativas ao Planning Poker que eu já experimentei, foi uma vez usar uma mesa, e aí eu dividi em áreas a mesa e botei um post-it assim, olha, todos os nossos itens já estavam em post-it nesse exemplo, tá? E aí eu tinha um post-it lá na frente, 1, aí 3, 1, 2, 3, 5, 8 e 13 post-its na mesa. E aí cada um pegava um item de backlog, olhava na mesa e colocava embaixo do número que ele achava ali. Ah, esse aqui deve ser 2 pontos. Colocava ali, ia lá, pegava outro item. Então eram muitos itens que o pessoal foi pegando e foi colocando na mesa dessa maneira. Depois estava tudo em cima da mesa, cada um passou para conferir todos os itens que estavam no 1, depois no 2, no 3. E aí sempre surgia assim, alguém tá lendo e fala, esse aqui alguém colocou no 1 aqui, mas eu acho que é 2 por causa disso, vocês concordam, tal? O pessoal já decidia ali e já mudava ou não de lugar, né? Em comparação com o Planning Poker, essa maneira de fazer essa dinâmica, ela não deixa, o pessoal pode ser influenciado pelo lugar que o post-it já estava. Então, se ela chega ali e olha que já está no 1, ela pode falar, é 1, talvez eu tenha pensado diferente e tal. Então, você pode experimentar isso aí quando tem muitos itens e quando a equipe já está mais acostumada com isso e já perdeu essa vergonha de perguntar, de falar ou de opinar sobre o tamanho de um item, né? Então é uma dinâmica legal também, eu gostei bastante. E outra coisa também é em tempos de home office agora, todo mundo em casa, todo mundo à distância. Como fazer um planning poker, né? E aí eu participo de várias comunidades de Scrum Master, já é o coach, e sempre surge essa pergunta, e é bem engraçado, assim, a pessoa chega, como é que vocês estão fazendo planning poker na época agora que está todo mundo em casa? E aí as pessoas vêm com sites mais variados possíveis e mais malucos, assim, sites que nem foram feitos para isso, e o pessoal faz uma mudança e fala, não, mas eu faço assim, só para as pessoas darem sua opinião. Até que um dia um colega pegou e falou assim, olha, na minha equipe a gente já usa o Google Meet, então eu mostro um item, aí pergunto para eles, pessoal, digitem no chat aí, mas não deem Enter. Quantos pontos vocês acham que é esse item que eu estou mostrando aqui agora? E aí o pessoal digita, dá 1, 2, 3 e todo mundo dá o Enter, você vê a opinião de todo mundo e aí é para discussão se não foi unânime ali, né? Se teve muita diferença entre os pontos das pessoas. E aí eu vejo que o pessoal não contente com isso, continua discutindo ainda sobre outras ferramentas. A minha opinião é que qual que é o objetivo aqui? O objetivo é saber quantos itens cabem numa sprint, certo? Já estamos usando uma ferramenta de videoconferência aqui que tem um chat integrado. Vamos experimentar esse primeiro. Se o pessoal começar a se sentir desanimado, se sentirem falta de uma coisa mais visual, aí você vem colocar uma ferramenta nova que eles têm que criar login, que eles têm que aprender a usar. Mas no primeiro momento, eu acho que é muito boa a ideia de usar o chat
do aplicativo de videoconferência para decidir esse planning poker aqui, fazer esse planning poker aqui. E como acertar, então, 90% das vezes, como acertar esses pontos assim? Primeiro que a gente já viu que o ponto não tem como errar ou acertar. É a opinião daquelas pessoas trabalhando naquele projeto. Se fossem pessoas diferentes, essa opinião seria diferente, a pontuação seria diferente. E se fosse um projeto diferente com as mesmas pessoas, também sairia uma coisa diferente. Então não tem certo e errado nessa hora de pontuar aqui. Sempre vai estar certo. Mesma coisa o planning poker, é a opinião das pessoas e você vai vendo, você vai percebendo que alguns são mais pessimistas, outros mais otimistas, mas a sua equipe acaba se arrumando rapidamente ali. A dificuldade aqui está em descobrir quantos pontos cabem numa sprint. E aí na primeira sprint você está trabalhando com aquela equipe, você conseguiu pontuar todo o backlog bonitinho, definiram qual que era o mais fácil, usaram o planning poker para dar ponto para os mais difíceis do que aquele, para ver quantos também eram de 1 ponto, 2, 3, 5. E aí você quer saber agora, a primeira vez que vão trabalhar juntos, quantos pontos que eu pego para essa primeira sprint aqui de 2 semanas. Aí você vai ter que fazer o seguinte, você tem que pegar para a equipe e falar assim, ó, vamos pela experiência de vocês, pelo que vocês estão olhando aqui, quais itens que vocês acham que cabem numa sprint? O que vocês conseguem pegar aqui, que vocês conseguem entregar no final de 2 semanas? Eles vão escolher algumas coisas no feeling deles ali, a gente vai somar, deu, sei lá, 30 pontos ali, então a nossa primeira sprint vai conseguir atender 30 pontos. E a gente pega aqueles pontos e começa a fazer a sprint. Se a gente pegou a mais, o que acontece? A gente vai corrigir no final da sprint, vai ver quantos pontos, quantos desses itens realmente foram 100% entregues. Então, se não foi totalmente entregue, ele não conta como entregue ainda. E aí você vai pegar e vai falar, olha, a gente entregou só 25 pontos dos 30. Então, a gente já sabe que a nossa medida é 25 pontos. Daqui para frente, vamos a 25. E aí, você vai pegar 25 de novo. Então, sempre que você pegar mais, você tenta manter na próxima sprint quantos pontos você conseguiu entregar nessa. E se eu peguei menos? Se eu peguei 30, mas sobrou tempo no final da sprint, né? Aí você pode trabalhar refatoração, pode trabalhar mais qualidade, alguma coisa, pode puxar um item que já está priorizado, que provavelmente vai ser colocado na próxima sprint, já começa a trabalhar agora. Se eu conseguir entregar esse item no final da sprint, eu já conto esse ponto para a próxima sprint. Então a dificuldade é esse equilíbrio aí. É isso que você vai ter que aprender, né? E tem mais uma coisa ainda que é muito comum. Depois de muito tempo rodando, você vai ver que aqueles pontos que você discutiu lá no começo, eles não se refletem mais na realidade, né? Pode acontecer de um que você disse lá que era 8 pontos, você vai perceber e vai ver que na verdade ele era mais difícil do que você tinha pensado, então ele demoraria mais tempo. Mas isso não é tão comum. O mais comum é que com o tempo, aqueles que eram 5 pontos, né, 8 pontos, eles começam a ficar muito próximos dos itens menos demorados. Porque já tem muito código pronto, você consegue reaproveitar, já foi feita muita refatoração, o conhecimento da equipe sobre a tecnologia envolvida e os problemas que eles estão resolvendo com esse código já começa a ficar muito alinhado, então eles têm cada vez menos dúvida. Então o mais comum é isso, é você pegar um item novo um dia e olhar e falar, pessoal, quantos pontos mais difícil que o mais fácil de todos esse aqui é? A equipe olha e fala, 3. Ué, mas que estranho, a gente pegou, antigamente tinha um item muito parecido com esse, a gente colocou 8. E aí você vai olhar, e agora o que eu faço? Será que eu revisito todos? Será que eu crio um algoritmo aqui na cabeça que, agora eu vou fazer sempre 2 escalas a menos no Fibonacci para dar uma liberada aqui? Aí começa a calcular de novo quantos pontos caem por sprint? Então é um trabalho que não acaba, né? Então como é que você vai fazer para acertar 90% das vezes? O que eu sugiro é que você continue fazendo do jeito que já faz hoje, mas comece a anotar quantos itens você entrega por sprint. Então você pegou, independente dos pontos. Aí eu peguei, na última sprint eu entreguei 6, na outra eu entreguei 7, na outra eu entreguei... E vai anotando e vai fazer um histograma. Então você vai pegar assim, poxa, essa sprint aqui conseguimos entregar... Desculpa... Essa sprint aqui conseguimos entregar 5 itens. Aí você coloca ali no histograma uma ocorrência para 5 itens. Aí a próxima sprint foi um pouco melhor aqui, 6 itens. Opa, melhoramos. Aí vai todo mundo empolgado, próxima sprint, aconteceu alguma coisa lá,
4 itens, né? E aí você vai populando o seu gráfico com cada sprint, quantos itens você entregou naquela sprint, e você vai ter um histograma que na maioria das vezes ele tem um formato muito parecido com esse, tá? Existem vezes onde você entregou só 3 itens, sim, aconteceu, uma vez entregou só 3 itens. E teve alguma vez que a gente entregou muito, tipo 7 itens, sim, também aconteceu, a gente entregou 7 itens. Mas a grande maioria está aqui entre 5 e 6, tá? Nesse universo aqui que a gente tem aqui 10 sprints já mapeadas, só teve uma que ficou aqui no 7, 90% das vezes eu entreguei até 6 itens, então eu posso me comprometer que eu vou entregar 6 itens por sprint. Na próxima eu vou pegar 6. Ah, mas se eu fizer isso, eu ia entregar menos. Peguei coisa demais, porque todos os itens eram muito grandes, eu dei um azar ali. Peguei muito item grande, porque quando a gente tinha ponto, a gente conseguia saber se ia pegar um leve, um difícil, tal, não sei, um pesado, né? E aí eu vou te falar que pela experiência mostra que quanto mais tempo a equipe trabalha junto, menos diferença tem entre os itens. Sim, existem uns mais difíceis, existem uns mais fáceis, mas eles não são grandes o suficiente para fazer diferença nesse universo aqui. Então, se você deu azar e realmente peguei itens muito demorados, não consegui me comprometer com o cliente, para quem entregar 6, entreguei só 5, tudo bem, acontecia também com pontos. Aí você vem aqui e anota que você entregou só 5 nessa sprint, e você vê que começa a pesar o histograma para cá, e logo você vai ter, pode ser que foi só uma coincidência, né? Uma infeliz coincidência, e aí você continua vendo que a maioria ainda está entre 6 e menos, você pode experimentar pegar 6 de novo na próxima sprint, mas se começar a se repetir muito essa prática de pegar mais do que consegue entregar, vai começar a pesar aqui e logo você vai ter a maioria dos itens de 6 para baixo e você vai perceber que você deve pegar de 5 para baixo, você vai perceber que tem que pegar só de 5 em 5 daí e não de 6 em 6. Ou pode ser acontecer o contrário, você pegou 6, mas você estava melhorando tanto que você entregou 7. E aí? E aí acontece a mesma coisa quando aconteceu com ponto ali. Você vai pegar e vai ou fazer refatoração, ou pegar um item que já estava próximo para a próxima sprint e pegar. Se você pegar ele e conseguir entregar, você vai atualizar os seus dados com mais uma entrega de 7 itens e pode acontecer no futuro que a maioria do seu gráfico esteja populado aqui para perto do 7 e você começa a se comprometer com o cliente a entregar 7 itens por sprint ao invés de 6. No final, o que importa é se o cliente está satisfeito ou não está satisfeito. Não vai ser 1 ou 2 itens de diferença entre quando eu estava estimando por ponto ou quando eu estou estimando por itens entregue por sprint. Não vai ser isso que vai afetar a satisfação do cliente. É a priorização, é a qualidade, é você estar trabalhando com ele, fazendo o trabalho direito para ele, trabalhando junto com ele, tá? E aí o que eu estou sugerindo então? Eu sugiro que você continue fazendo do jeito que está fazendo. Não faz nenhuma mudança brusca, porque você não tem a ganhar com isso. Continua fazendo. Se você tem um histórico das sprints anteriores, já começa a anotar quantos itens por sprint você entregou e já começa a criar um histograma. E aí começa a pegar e ver se já não iria, se você tivesse chutado para a próxima sprint usando os dados científicos e não esse feeling, essa tentativa e erro do sprint, pontos por sprint, se você tivesse usado esses dados aqui históricos para tomar essa decisão, você não teria dado a mesma coisa. E aí, se começar a se repetir muito e você perceber, caramba, a gente discute tanto sobre ponto, o que cabe, o que não cabe, tem tanta coisa para aprender e aqui está dando certo, apresenta para a equipe e mostra se não vale a pena experimentar essa abordagem aqui. O interessante da abordagem de usar os dados do passado para tomar decisão no futuro é que a gente está focando no objetivo, que era saber quantos itens cabe por sprint, e pulou toda essa discussão e toda essa teoria sobre ponto. O que é ponto, o que não é ponto. Então pode acontecer sim que a sua equipe está começando em um item de 8, ele demora muito mais que um item de 1, e essa abordagem aqui não vai se comprovar eficiente, e aí você continua fazendo por pontos, mas eu sugiro que você continue anotando num gráfico até o dia que você achar esse equilíbrio, essa cadência que sempre está entregando parecido.
Ou pode ser que você já pode experimentar isso aqui e apresentar para a sua equipe. E no final o que importa é se o seu cliente está satisfeito. Não importa se você usou ponto, não importa se você usou itens por sprint. E a gente está atingindo o objetivo, que era saber quantos itens cabem naquela sprint, pulando toda essa discussão. Então, use os dados, olhe o passado, estuda, vê se você já pode fazer essa mudança e aí experimenta quando estiver pronto. Certo? Espero que tenha te ajudado, tá? Obrigado por ter ficado até aqui e acerte a estimativa.